salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso, com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! Altos e Flamengo. Flamengo viajou, segundo o Breiler aqui, acompanhando a torcida, né? Entusiasmada no estádio. E foi um jogo difícil para o time do Flamengo, né, Breiler? Muito. E aí o Manuel marcando um golaço de bicicleta. Manuel que é o maior artilheiro do Altos de todos os tempos. Mas, em certa parte do jogo, essa torcida, que é caseira, que é de Teresina, o Flamengo tem torcida em todo o país, virou a casaca. Começou a gritar alto, sentindo o jogo ruim do Flamengo. O Flamengo, de fato, principalmente no primeiro tempo, muito devagar, intensidade baixa. Nesse aspecto, o Altos foi gostando do jogo. Francisco Diá, que é o técnico do Altos, está preocupado com o jogo contra o ABC pela Série C, em que o Altos está na zona de rebaixamento e ainda assim, com menos responsabilidade para o jogo, o Altos conseguiu levar dificuldades ao Flamengo. Aí o Bruno Henrique faz a jogada do gol, do empate no segundo tempo, mas ainda assim, apesar da vitória, é um jogo muito pobre do Flamengo, mesmo com o time mesclado, produziu muito pouco e por isso o torcedor que apoiou desde o primeiro momento, desde a chegada do Flamengo em Teresina, saiu, de certa forma, feliz com a vitória, mas frustrado com o desempenho. De fato, mesmo com o Flamengo mesclado, era suficiente para ter feito um jogo melhor. O Flamengo apostou em alguns garotos, Daniel Cabral, por exemplo, uma novidade, Igor Jesus também, os dois como volantes, mas produziram pouco, tímidos na partida, algo natural. Não é para queimar garotos do Flamengo por uma atuação, ainda mais no caso deles. Primeira partida como titular, num jogo de Copa do Brasil, não fora de casa, mas com um peso de torcida. Então é natural que eles sentissem. Quando entra o João Gomes no meio, é outra história, é um jogador da posição, um dos melhores do Flamengo na temporada. O Flamengo cresce de produção, mas ainda assim sofre o primeiro gol, tem de correr atrás do resultado. Paulo Souza, por mais que tenha mexido no time, deve repreender, não jogadores específicos, mas a equipe como um todo pela postura e pela baixa intensidade que apresentou hoje. Eugênio, o Paulo Souza vai enfrentando aí todas as novidades que tem para ele, né, no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, dentro do campeonato estadual e agora viajando pela Copa do Brasil e tentando acertar o elenco, equilibrar com quem ele pode contar em jogos fundamentais de Libertadores da América e de torneio Copa do Brasil. Né? Como é que está esse trabalho dele para a Copa do Brasil depois do jogo de hoje? Então, tem acontecido com o Flamengo, e a gente está falando de outros clubes também, que o Mauro colocou isso aqui na abertura, né? Sobre a questão do time estar jogando menos do que o esperado nesse momento de Copa do Brasil. Mas como você vai esperar que esse time vá jogar muito bem se ele joga sábado, quarta, domingo, terça... Sempre tem 2 jogos por semana. E aí todos os técnicos têm sido obrigados a rodar os elencos. E aí, quando você chega num jogo de Copa do Brasil, Palmeiras ontem contra Juazeirense, Flamengo hoje contra Altos, é uma coisa natural. A concentração é menor. Óbvio. Porque você reconhece no adversário um time de nível mais baixo. Então, assim, eu vou correr o necessário para ganhar o jogo, porque eu estou muito cansado, eu estou muito desgastado. Isso começa com o técnico, quando ele coloca em campo uma dupla de volantes que não jogou esse ano. São 2 meninos, o Igor e o Daniel. Os 2 não tinham jogado. O Flamengo tem 4 volantes que jogam regularmente. Arão, Andréas, Thiago Maia e João Gomes. Nenhum deles estava jogando. Ou seja, era a terceira dupla de volantes do Flamengo. Com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Novidade. Só com 2 zagueiros. Que não tem sido assim. Sempre fica mais um ali. É uma variação tática. Hoje não teve variação tática. Hoje foi uma linha de 4 atrás, sendo que um lateral esquerdo que apoia muito. A maior característica do Ayrton Lucas é apoiar. Então, por ali, nas costas dele no primeiro tempo, chegou com muito perigo Altos, que fez o feijão com arroz do time pequeno contra o time grande. Se fecha ali e vai tentar o contra-ataque. De vez em quando, uma bola aérea. E numa bola aérea, numa falha clamorosa do Bruno Henrique, que atrapalha o goleiro Santos, a bola sobra para o Manuel. Aí, mérito do Manuel de acertar a bicicleta. Só que logo depois, o Bruno Henrique acho que se encheu de brisa. Fiz besteira lá atrás. Foi lá, desarmou o adversário, cruzou para o Pedro fazer. O mesmo acho que vale para o Davi Luiz, né? Que depois vai lá bater uma falta. Sim. Porque quando vem a cabeçada... Essa aí, o corte.
Não, no lance do gol, né? No lance do gol. Ele perde de cabeça para o jogador até mais baixo do que ele. Aí a bola sobra e fica sem decisão entre o Bruno e o Santos. Aí o Davi vai lá na frente, que é até curioso, que ele acha que, assim, não é que ele acha que o gol é dele, ele viu, esperou a bola entrar depois que o João Gomes chutou, mas ele sai para comemorar com um grupo do lado esquerdo, o outro grupo vai lá comemorar com o João Gomes do lado direito. E uma boa falta, acho que até seria merecimento entrar, né? Lembrou ele na seleção brasileira, uma vez ou outra, fazendo gols assim, tipo contra a Colômbia. O Bruno vai comemorar sozinho, o Pedro pega a bola no fundo do gol e vai para o meio do campo. E o Davi sai do lado esquerdo para outra turma, né? Quarta-feira, lá no Chile. O Bruno Henrique dando as bolas para o Gabigol e o Gabigol indo comemorar com ele. O Gabigol dá a ele o troféu de melhor em campo. Sim. Hoje ele dá assistência igualmente para o Pedro pega a bola, vai para um lado, ele vai para o outro. Não sei se isso tem algum significado no jogo ou na relação entre eles. O fato é que me chamou a atenção essa cena de cada um correr para um lado e não comemorarem juntos o gol do Flamengo. Eugênio, eu dividiria a responsabilidade do gol. Esse aí, ó. Do gol aí, ó. Davi Luiz corta com o Santos. Essa é uma bola, por mais que exista um defensor ali, no caso o Bruno Henrique fazendo o papel, que o goleiro tem que se impor. Ali é chamar, gritar e sair com tudo. E o Santos hesitou. Então é uma falha dupla ali, do Bruno Henrique, que afasta mal. Tem uma parcela do Davi Luiz também, mas para mim o Santos falha no gol por não. É uma bola dele. Essa bola tem que ser do goleiro. Falando sobre a atuação do Flamengo, nesse jogo específico, se o Flamengo tivesse ido jogar em Teresina na Copa do Brasil com o time que entra em campo pela Copa Libertadores, por exemplo, que é a equipe que o Paulo Sousa entende que é a melhor que ele tem nesse trabalho de adaptação do elenco ao sistema que ele considera melhor. Então a gente precisa lembrar disso. O Flamengo hoje é um time que está sendo adaptado a um sistema de jogo que é o preferido pelo seu treinador. Isso está certo, está errado, é uma outra discussão. É isso que está acontecendo. Né? Então, aquela coisa de um treinador tem que entender o que o elenco lhe oferece e pensar em sistema, modelo de jogo e ideias de acordo com essa oferta, não é o que está acontecendo no Flamengo, é o oposto. Se tivesse ido com os titulares e tivesse feito a partida que fez, mesmo vencido por 2-1, eu acho que a gente estaria aqui falando, olha, preocupante a atuação do Flamengo, esse time aí, ele deveria ser várias vezes melhor do que o Altos, nós estamos falando de realidades muito distantes dentro do mesmo país, isso não apareceu em campo. Agora, os titulares do Flamengo, o time que joga a Libertadores, tem feito grandes exibições? Não, não tem. A construção do Flamengo não está um pouco lenta, de acordo com a opinião geral? Aquilo que a gente tem de termômetro de torcida no estádio e em mídia social. O Flamengo, né, na opinião da maioria das pessoas, não deveria estar jogando mais com o seu melhor time? Deveria. Esse time que entrou tem qual condição de entrosamento? Quantos trabalhos essa equipe fez? 0. Quantas sessões esses jogadores fizeram para participar de um jogo como esse pela Copa do Brasil? Fora a questão da motivação e de mentalidade, mobilização que o Eugênio lembrou, porque aqui no Brasil nós ainda temos muita dificuldade para entender, de maneira geral, né? Não nós aqui nessa mesa, mas nós, no futebol brasileiro, temos tanta dificuldade para entender a coisa do rodízio, técnicos que mexem com seus elencos, descansam jogadores. Mas a temporada mal começou. Tem sempre algum... mas nós gostávamos no passado de jogar todo dia. O Zico deu uma entrevista recente dizendo nosso time gostava de jogar todo dia. E é óbvio, mas era um outro contexto de futebol. Era completamente diferente. O Fábio Luciano, de vez em quando, na época do time do Jorge Jesus, de 2019, falava ele está fazendo com alguns jogadores aquilo que a gente gostava de fazer quando ele, Fábio Luciano, era jogador. Eu queria jogar quarta e domingo. Mas também era outro contexto de futebol em relação à necessidade física, intensidade, etc. Hoje, o Vitor Pereira deu uma entrevista, eu acho que a gente vai abordar daqui a pouco, quando falarmos do jogo do Corinthians, justificando o rodízio de jogadores no Corinthians, porque senão ele não vai conseguir ter um time competitivo nunca, em nenhum jogo, por Libertadores, por Copa do Brasil ou por Campeonato Brasileiro. Então, os treinadores ainda têm que explicar isso. E aí o Paulo Sousa, que está conhecendo o Flamengo, está conhecendo o futebol brasileiro, está sentindo na pele as viagens, a falta de treino, todos os defeitos do nosso calendário, tem que ir a Tocantins, e não há problema nenhum em ir a Tocantins jogar pela Copa do Brasil. Isso é um dos baratos dessa competição. Mas ele leva um time que é o que ele precisa levar. E literalmente seja o que der para ser.
E foi o que deu. Botou o Bruno Henrique em campo, né? E o que adianta botar o Bruno Henrique em campo, né? Pelo menos ele fez o gol, ajudou a construção do gol claro, e tal. Mas acho que foi o único titular, né? Ele e o Santos, né, no jogo de quarta-feira, hoje começando. Não, exatamente. É um time que não tem entrosamento algum. Não, exatamente o que eu dizia no começo. A diferença técnica, física, são diferenças enormes aí. Mas futebol não é só isso. Tem o tal do entrosamento, tem um time. Olha esse ataque, que maravilha. Quem não queria? Marinho, Pedro e Bruno Henrique. Vendo o jogo, você falou exatamente isso. Falei, mas tá um sufoco para o Flamengo. E aí, para você concluir, o Mauro ainda disse, olha, tem Diego em campo, Marinho, Bruno Henrique e Pedro. Todo mundo queria ter um time assim. Todo mundo queria, mas treinado, né? No papel.